assumindo a identidade de conquistadores. Assumindo a identidade de conquistadores. E ao buscar a Deus, eu tinha alguns caminhos na minha mente para compartilhar esse tema, mas o Senhor me levou mais uma vez às 7 cartas das 7 igrejas da Ásia. Os irmãos que tenho a oportunidade de ministrar sabem que eu tenho um carinho, uma atenção por esse tema das 7 igrejas da Ásia. Porque para mim é muito claro, foi Jesus quem mandou aquelas cartas. E Jesus é o Senhor da igreja. Amém? Jesus é o cabeça da igreja. Então não existe uma instrução mais perfeita para a igreja, mais adequada do que a instrução do próprio cabeça da igreja. Diga amém, irmãos, em nome de Jesus. Não existe. Não existe. Jesus é o fundador da igreja, Ele é o fundamento da igreja, a natureza da igreja é a natureza do seu fundador. Então tudo sobre a igreja deve fluir a partir de Jesus. Tudo. Tudo. Ah, eu estou com dúvida nisso. Jesus. Ah, mas a missão assim, assim, assim. Jesus. Mas e a pregação? Jesus. O ensino? Jesus. A forma de se mover? Jesus. Ele é a referência plena para a igreja. E quando nós olhamos, se você pudesse abrir sua Bíblia comigo, eu gosto de pregar com Bíblia aberta. Igual o Mineto falou, eu gosto de ver essas letras aqui diante de mim. Eu gosto também de projetar quando posso, mas gosto muito que o povo de Deus abra a Bíblia. Não é o caso de nenhum dos irmãos aqui, mas eu sei que tem crente que só abre a Bíblia quando vem num domingo no culto. Isso é trágico. Mas pelo menos uma vez por semana ele abre. Não, vamos ser realistas? Sim ou não? Então, pastor, não deixe de abrir a Bíblia Sagrada no culto, na célula. Amém? Os amém fica assim, diminuído, né? Mas é isso mesmo. Queridos, para assumir uma identidade de conquistador no reino de Deus, eu tenho que olhar para Jesus. Ele foi quem nos comprou para Deus. Ele comprou para Deus homens que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituiu reis e sacerdotes. Jesus é a nossa referência. E eu quero que vocês tenham um pouquinho de paciência para a gente refletir. Eu não estou trazendo aqui um estudo, eu estou trazendo uma reflexão. Eu vou me comportar como se eu estivesse sentado assim numa sala de uma casa, com a Bíblia aberta e com amigos chegados, para a gente conversar sobre a palavra de Deus. Pode ser assim? Vamos em nome de Jesus. Quando nós olhamos para o Apocalipse, irmãos, nós sabemos que ele foi escrito no final do século I, pelo apóstolo João. O que é que está acontecendo no final do século I? Os crentes começam a sofrer um desânimo pela demora da volta de Jesus. Porque a promessa era que ele voltaria, e ele voltará. Mas todos o esperavam na sua própria geração. E é por isso que Paulo tem que escrever aos Tessalonicenses e dizer: olha, não se enganem, calma,
Ele vai voltar, mas tem coisa para acontecer ainda antes dele voltar. E é por isso que Paulo também instrui a igreja de Corinto e diz: olha, ele vai voltar, mas tem muita coisa ainda para acontecer. E aqui, queridos, no final do século I, todos os apóstolos do Cordeiro estavam mortos, todos martirizados, com exceção do apóstolo João. Mas mesmo o apóstolo João sendo exceção, em que circunstância ele estava? Exilado, numa ilha, numa colônia penal. O imperador romano era Domiciano. Eles acreditavam que ao isolar o apóstolo João, eles calariam a última voz apostólica daquele que andou com o Cordeiro de Deus. Os crentes estavam em grande perseguição, sendo mortos. Décadas atrás, Nero tinha incendiado Roma, a capital. Dos 14 bairros de Roma, 3 ou 4 ficaram intactos, eram bairros de cristãos e judeus. Nero põe a culpa do incêndio em cristãos e judeus, e naquele dia os historiadores dizem que faltou madeira para crucificar tantos cristãos. Os cristãos eram jogados, lançados no Coliseu, para serem devorados pelos leões. Nota de rodapé: eu não sei porque os cristãos que entendem essa história vão a Roma e tiram a foto no Coliseu. Eu não sei, acho que faltou essa aula de história. Fecha parênteses. Os cristãos perseguidos, expropriados, sendo mortos, o imperador evocando adoração a ele, matando quem não fosse fiel a ele, e João exilado. Todas as portas da terra fechadas. Mas é nessa circunstância que parece que o Império Romano dominou. Parece que o Império Romano venceu. Parece que o Império Romano vai vencer a igreja. É nesse contexto que Deus abre uma porta no céu para João ver as coisas que eram, que foram, que eram e que haveriam de ser. Quando a igreja estava desanimada, abatida, assolada, Jesus não trouxe uma animação qualquer, ele simplesmente se revelou. Ele se revelou, e a visão de João começa a ser registrada no capítulo 1 de Apocalipse. E se aqui na terra a impressão era de que Domiciano era o soberano, na visão espiritual de João, ele vê Jesus como o soberano dos reis da terra. Quando parecia que Roma tinha vencido, João ouve uma voz do céu que diz: os reinos deste mundo passaram a ser do Senhor e do seu Cristo. A visão de Jesus vem a João, e para que a igreja vença e assuma a sua identidade, ela precisa de uma visão de Jesus. Anote isso se você estiver anotando.
Já me disseram que para a igreja aqui em São Paulo vencer, eu precisava de um estacionamento maior, porque o povo não viria para a igreja sem estacionamento. Nós teremos em nome de Jesus. Me disseram que tinha que fazer tanta coisa, e hoje a gente paga, eu não, mas paga-se para pastores mentorearem você, para lhe dizerem o que está na Bíblia e você tem preguiça de estudar. Não estou dizendo que a gente não vai receber de outras pessoas. Eu tenho pessoas de quem eu recebo, principalmente da apóstola Valdice. Eu estou dizendo que como igreja nós estamos querendo pagar por aquilo que só pode descer do céu para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, quando vai instruir sobre a ceia do Senhor, ele diz: o que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Porque ministério é isso, é receber do Senhor e entregar. É nesse contexto que Jesus se apresenta a João. E a partir do verso 9, ele diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês. Olha a companhia, irmãos, de João. É no quê? No sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Ele era companheiro no sofrimento. A igreja estava sendo assolada, João também estava. João estava em sofrimento. Porque o que vem sobre o mundo abate a igreja também. Jesus não nos prometeu que ficaríamos completamente ilesos sobre as provações que viriam sobre o mundo, mas Ele nos deu poder, e a nossa fé é a vitória que vence o mundo, e maior é aquele que habita em nós. Mas no mundo tereis aflições. João diz: eu sou companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor eu me achei em espírito. Qual foi a última vez que nós, como ministros de Deus, nos achamos em espírito? Liberados aqui das garras da carnalidade, das cobiças aqui da terra, e nos achamos em espírito. Vocês entendem o que eu estou falando sobre ser achado no espírito? No nível de busca ao Senhor. Eu sei que João está falando de um êxtase espiritual, mas eu estou aplicando de outra forma mesmo, de nos entregarmos a uma vida no Espírito. Eu me achei em espírito e eu ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Porque o ministro, o cristão que andar em espírito, a voz do Senhor vai soar em seus ouvidos espirituais, não como uma buzina distante, mas como uma voz forte de trombeta, uma voz clara, que dizia: escreva num livro que você vê e envie a estas 7 igrejas. E é interessante porque Jesus não fala em nome de igreja. Jesus fala o nome da cidade.
acredita-se que existiam mais de 100 congregações em toda essa região. Não pensemos que a igreja em Esmirna era uma única igreja local, a igreja em Éfeso, uma única igreja local. Acredita-se que existiam mais de 100 igrejas locais, 100 congregações. Mas Jesus só fala a cidade. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas, irmãos, isso aqui é muito impressionante. Verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando-me, o que foi que João viu? 7 candelabros de ouro. E nós sabemos já, os 7 candelabros de ouro eram um símbolo de quê, irmãos? Das igrejas. Os 7 candelabros, 7 candeeiros eram um símbolo das igrejas. Então presta atenção, irmãos, olha aqui para mim. Quando João ouve a forte voz de trombeta, e ele se volta para ver quem estava falando com ele, o que é que João viu? O que é que João viu? Não tenha medo de responder, não. Ele viu as igrejas, porque é através da igreja que a multiforme graça e sabedoria do Senhor são manifestas. A igreja é o reino de Deus visível na terra. Você não disse amém porque não tem revelação disso. A igreja é o reino de Deus visível na terra. São os redimidos, é aquele povo sobre quem o sangue do Cordeiro já fez efeito. Já foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Agora nós, querendo ou não, conscientes ou não, estamos tão contaminados sobre o que é a igreja, que quando a gente fala em igreja, a gente pensa no prédio, a gente pensa no estilo. É ou não é, irmãos? A gente já pensa se é pentecostal ou tradicional. Não é assim? Mas o projeto original era para que nós olhássemos para a igreja e nós ouvíssemos a voz forte de trombeta de Jesus falando através da igreja. Eu estou falando do que eu preciso, tá bom, irmãos? Eu, como pastor, eu vi os 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém, aleluia, semelhante a um filho do homem, ele estava entre os candelabros, irmãos. Jesus passeia no meio da sua igreja. Eu estou lá em Campo Grande, eu estou lá em Goiânia, eu estou lá em Sertãozinho, estou lá em Araxá, estou lá em Petrópolis, estou lá em Joinville, estou lá em Condado, estou lá em Recife. Jesus está passeando no meio dos candelabros de ouro. Eu posso não saber o endereço onde a igreja em Sejeque, em Botucatu, se reúne, mas Jesus sabe muito mais do que o endereço, e Ele está passeando no meio daquela igreja. E quando eu digo passeando, não é igual aqueles hinos antigos, que o varão de branco está passeando no meio da igreja, não.
Eu estou falando da comunhão que Jesus tem com a igreja. Ele está andando no meio da igreja, está vendo a necessidade da igreja, está fortalecendo a igreja, está colocando a mão sobre a igreja, está curando os enfermos da igreja, está expulsando os demônios daqueles que estão cativos na igreja. A igreja é de Jesus, e Ele anda no meio da igreja. Ele anda no meio da igreja. Aleluia. Semelhante ao filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã. Ô, irmãos, vamos aplicar isso para a nossa vida. João estava preso. Ali ao redor de João, prisioneiros, fedidos, sujos, doentes, praguejando, criminosos de toda sorte. Mas a alma de João se abriu para ver o céu. Queridos, não tem outro remédio para nós, como pastores, como ministros, para nos animar, para nos levantar, para nos decidir, para assumir uma postura de conquistas, a não ser que tenhamos uma visão de Jesus. E eu não estou falando, quem dera, mas eu não estou falando dessa visão de olhos abertos, de ver o céu como Paulo viu, não sabe se foi para lá, se no corpo ou fora do corpo, não sabe. Tremendo ler relatos como Kenneth Hagin, que viu Jesus várias vezes no seu ministério. Benny Hinn, que viu Jesus várias vezes. Eu nunca vi Jesus, eu tive impressão da sua presença e tudo mais. E tem muita gente que diz que viu Jesus, mas continua do mesmo jeito. É estranho, é muito estranho, demais. Não estou dizendo que não viu, mas o fruto é esquisito. Então João está vendo pés como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Queridos, João podia estar cercado de desgraça, que os olhos espirituais dele agora estavam concentrados no Cordeiro de Deus, no Jesus vitorioso. E isso já põe um princípio para nós. Qual a visão que nós temos de Jesus, irmãos? Estamos resumindo Jesus a compêndios teológicos? É arminiano ou calvinista? É pentecostal ou tradicional? É isso ou aquilo? E ficamos definidos em teologias de entendimento humano. Excelentes estudos, excelente luz bíblica, mas não são plenitude do conhecimento de Deus. Nenhuma dessas teologias são plenitude do conhecimento de Deus, nenhuma delas, nenhum livro, nenhum outro livro escrito na terra é plenitude do conhecimento de Deus. E João está vendo Jesus. Tinha em sua mão, verso 16, em sua mão direita, 7 estrelas. E da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Quem dera cada um de nós aqui, pastores e líderes da casa de Deus, caiamos aos pés de Jesus, com uma visão dele. Como morto de preferência. Mortos para nós mesmos, mortos para a carne, mortos para o pecado, mortos para a aprovação dos homens,
e vivos para a glória de Deus. Ah, irmãos, então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não é bom a gente receber uma imposição de mãos, não é, irmãos? De uma pessoa cheia da graça de Deus, é ou não é? Eu já recebi determinadas imposições de mão, irmãos, que eu disse assim: pronto, daqui eu vivo mais um ano, só com essa unção que eu recebi agora. E João está dizendo que Jesus colocou sobre ele a sua mão, aleluia, e disse: não tenha medo, João, você está preso, Domiciano está campeando a igreja, Roma está de vento em popa, mas eu quero dizer uma coisa a você, João: eu sou o primeiro e também sou o último. Eu sou antes de Roma, João, e serei depois dela, porque ela vai cair, mas o meu trono está elevado de eternidade a eternidade. João, você precisa de uma visão de quem sou eu. Mineto, você precisa de uma visão de quem é Jesus. Naosimar, você precisa de uma visão de quem é Jesus. Wagner, Vielande, Adilson, pastores, profetas, apóstolos aqui, líderes, crentes, nós precisamos de uma visão de quem é Jesus. Olha que coisa linda, verso 18: só aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. João, seus colegas apóstolos todos morreram. O povo que se converteu com você morreu. Suas ovelhas de Éfeso e de outras cidades, muitas delas morreram, mas eu estou vivo. Eu estive morto, mas agora eu vivo para todo sempre, e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno, do sepulcro, da morte, do Hades. Toda autoridade pertence a Jesus de Nazaré. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então a visão que Jesus traz sobre a igreja é de algo sobrenatural. É de ouro, porque ela tem a natureza santa do seu fundador. Não é perecível. O que ele plantou na igreja é eterno, porque desceu do céu. Aleluia. O que era o candelabro para o judeu era um símbolo de luz, era um símbolo da presença divina. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Assim brilha a vossa luz para que os homens vejam. Não se acende um candeeiro e se põe debaixo do velador. Ele é colocado num lugar alto para iluminar toda a casa. Essa é a igreja de Jesus. Ela é luz divina na terra, no meio das trevas. Diga amém. Aleluia. 7 estrelas, 7 anjos, 7 mensageiros, 7 homens de Deus que eram responsáveis por aquelas igrejas. 7 é sinônimo de plenitude, e é nisso que o livro mostra, é nisso que o livro se concentra, na plenitude de Deus, na sua igreja. Eu quero ler 2 declarações, quero fazer 2 declarações antes de partir para os textos, eu serei muito breve.
Mas eu gostaria que você declarasse isso aqui comigo. Vamos juntos? Para vencer e assumir a sua identidade na terra, a igreja precisa ter uma visão de Jesus. Já falamos bastante sobre isso, vamos adiante. Vamos juntos também? Quando Jesus quis levantar o ânimo da sua igreja e alinhar o coração dela com a eternidade, ele simplesmente se revelou, porque Jesus é suficiente para a sua igreja. Vamos ler essa frase, porque Jesus é suficiente para a sua igreja, 3 vezes, vamos lá. Porque Jesus é suficiente para a sua igreja, porque Jesus é suficiente para a sua igreja, porque Jesus é suficiente para a sua igreja. Também eu te digo, tu és Pedro, pastor Mineto trouxe esse texto, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Queridos, a igreja é de Jesus, e quem a edifica é Jesus, não tem como dar errado. Esse projeto é do céu. Agora, igrejas locais passam por dificuldades, mas a igreja de Jesus, ela é invencível, imbatível e indestrutível na face da terra. Aleluia, vamos adiante. No capítulo 2 de Apocalipse, nós temos João escrevendo a seguinte mensagem. Você está com a Bíblia aberta aí? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Lógico que esse anjo era o mensageiro, era o pastor, era o homem de Deus, responsável por aquela igreja. Não fazia sentido Deus, que habita nos céus dos céus, e os anjos que assistem diante da sua face, Jesus precisar mandar um recado para João, e João devolver a um anjo. Então esse anjo é o mensageiro terreno da igreja. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. E aqui eu penso, se Jesus mandasse uma carta para mim, ao anjo da igreja em São Paulo, escreva. Dá um frio na boca do estômago, irmãos. Mas o que é que faz eu e você pensarmos que Jesus não faz isso? Que Ele não deseja falar conosco de forma séria? Ou vocês acham que Jesus, com toda essa propriedade que Ele tem sobre a igreja, Ele não vai nos pedir contas? Ele disse, eu edificarei a minha igreja. É dele. E essas cartas, elas seguem um padrão. E o que eu estou lendo na NVI aqui está dizendo, estas são as palavras daquele. É isso que eu sou apaixonado nessa mensagem, porque é uma mensagem de Cristo. Essas palavras faladas saíram da boca do Deus eterno. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Para cada uma dessas igrejas, Jesus se revela de forma personalizada. Jesus é aquele que se revela e fala à igreja de forma personalizada. Essas 7 igrejas estavam na mesma região. Todas, preste bem atenção nessa linha de raciocínio, irmãos. Todas tinham a influência de uma mesma cultura, da cultura grega, da mesma cultura pagã. A maioria dessas cidades prósperas,
em alguns aspectos. Éfeso, como se fosse uma São Paulo da vida. Esmirna, como se fosse Rio de Janeiro. Alguma outra lá, como se fosse Curitiba. Mas a mensagem não se repete. No máximo teor, não se repete a nenhuma delas. Porque Jesus trata de forma personalizada a sua igreja. Porque Ele anda no meio dos candelabros de ouro. E é por isso que eu concordo 1.000.000% com a apóstola Valnice. Tudo que ela falou aqui hoje de manhã sobre termos uma pureza no que nos inspira ministerialmente. Nem tudo que admiramos ministerialmente é para nós. Nem tudo que é muito bom que o outro está fazendo é para eu fazer. Quem é o Senhor da seara? Não é Jesus? Não é Ele quem contrata os trabalhadores? Você já viu alguém contratar um trabalhador e o trabalhador dizer qual o horário que quer trabalhar, quando quer trabalhar, onde quer trabalhar e o que quer fazer? Eu nunca vi. E por que na obra de Deus a gente quer fazer esse tipo de escolha e não quer ouvir a Deus sobre o que Ele quer que façamos? Que tipo de ministério Ele quer que nós desenvolvamos? E sim, ficamos influenciados, sim, parece algo positivo, e em boa parte é inspirados por tantos ministérios que nos ministram, mas muitos dos sonhos que há nos corações de homens e mulheres de Deus, muitas vezes, e eu não estou dizendo que não são mulheres e homens de Deus, porque são, mas são sonhos da alma, para serem aceitos, serem aplaudidos, serem vistos, serem reconhecidos. Não é um sonho do Espírito, não é um sonho ministerial que nasce da entranha, da compaixão de Cristo, para a gente pegar a bacia e a toalha e servir alguém com aquilo que Deus nos entregou. É sede de fama, de poder, de influência. Ou não, irmãos? Sim. Agora isso se resolve, sabe como? Com uma visão de Jesus. Tem horas que as coisas começam a ficar complicadas demais, aí eu converso com a minha esposa. Quando eu estou mais zoado assim, mais pressionado, aí ela diz assim: lindo, isso não tem nada a ver com Jesus. Isso é a bagunça aqui dos homens da terra. Eu digo, é verdade, deixa eu olhar para Jesus. Quando eu olho para Jesus, o coração se alinha, a alma se alinha. Se aplaudir, aplaudiu, se gostar, gostou, se não gostar, não gostou. Mas eu estou olhando para o céu. Eu sei o que é que eu tenho que fazer, eu tenho força para fazer, eu tenho o poder do Espírito para fazer. Se eu olhar para Jesus. Aí quando ela começa a se atrapalhar, aí eu digo, linda, isso não tem nada a ver com Jesus. Isso é a bagunça que fizeram aqui na terra. Vamos olhar para Jesus. Ela diz, é mesmo, lindo. É mesmo. E aí nós dois juntos vamos olhar para Jesus. Agora a forma mais simples de eu e você olharmos para Jesus é abrirmos a Bíblia. E tomarmos um bom tempo de leitura da palavra, estudo e oração. O que a apóstola Valnice falou aqui hoje, queridos,
eu concordo que isso aqui é uma lei assim, irrefutável para qualquer ministro de Deus. Nós não podemos pegar a Bíblia somente para preparar sermões, estudos e aconselhamento. E olha que já seria de grande valor para nós, com certeza, que a palavra de Deus é viva. Mas, queridos, nós precisamos comer a palavra de Deus para alimentar o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida particular com Jesus. Jesus se revela à igreja de Éfeso. Lembre-se que no primeiro capítulo ele está se revelando para todas. Olhos como chamas de fogo, um cinto de ouro sobre o peito, né? Pés como latão reluzente, tremendo, mas agora ele está falando com cada igreja, e a Éfeso ele diz, olha, eu sou aquele, essas palavras pertencem àquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Para Esmirna ele diz, aquele que é o primeiro e o último, aquele que morreu e tornou a viver. Para Pérgamo ele diz, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que no contexto do Império Romano era um símbolo de poder e autoridade. Para Tiatira ele diz, eu sou filho de Deus, aquele que tem olhos como chamas de fogo, aquele que tem pés como bronze reluzente. A Sardes, ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, a plenitude do Espírito de Deus, aquele que tem as 7 estrelas. A Filadélfia, que é o decreto do nosso ano, ele se apresenta como o quê? Aquele que é santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém pode fechar, e aquele que fecha e ninguém pode abrir. Mas a Laodiceia, talvez a igreja mais complicada, ele disse, eu sou o Amém. Aqui vai finalizar a minha instrução, ou se arrepende, ou vem juízo. Eu sou o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. O ministério começa com uma visão de Jesus. Eu vou dizer de novo. O ministério começa com uma visão de Jesus. Vocês foram para Joinville. Vocês não vão abrir uma igreja lá porque somos pastores, temos treinamento, vamos abrir uma igreja. Automático. Gostamos de ministrar, fomos preparados para isso. O que vocês vão abrir lá é o transbordar do coração de Cristo pelas pessoas que Ele quer tocar lá. Então o ministério começa com a visão de Jesus. E tem muita gente no ministério por outros interesses. Sim ou não, irmãos? Não é por uma visão de Jesus. Quando Adão é formado, a primeira coisa que ele tem, quando ele abre os olhos, é uma visão de Deus. Jesus deixa o seu espírito na terra. Eu quero aqui delinear um pouquinho sobre como Jesus se revela, mas eu serei rápido. Jesus deixa o seu espírito com uma promessa, João 16, 13 e 14, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos-lo há de anunciar. O Espírito Santo está na nossa vida, constantemente apontando para Jesus, apontando para Jesus, apontando para Jesus, apontando para Jesus. Porque só é possível andar na terra como homens e mulheres de Deus,
ministrando ao Senhor, servindo ao Senhor, com uma visão de quem é Jesus. Quando Jesus chama os seus 12 apóstolos, é lindo esse relato de Marcos 3, 13 e 14, porque ele registra o seguinte: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Primeiro, estarem com ele. Como é que diariamente eu posso estar com Jesus? Nós já falamos. Vamos para o feijão com arroz, irmãos? Abre a Bíblia, estuda a Bíblia, ora e adora. Todo dia, abrindo a palavra de Deus. Paulo viu Jesus. Filipenses 3, 8 e 10, eu amo esse texto. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Que visão ministerial o apóstolo Paulo tinha! O único legado que o apóstolo Paulo queria deixar era de que os seus discípulos pudessem imitar a sua fé. Um homem de dores, um homem que derramou tudo para servir a Deus e não reivindica nada. O próprio apóstolo João, quando escreve sua primeira carta, é lindo como ele começa isso dizendo: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. João está dizendo: eu vi, por isso que eu estou anunciando a vocês. Queremos ministérios fortes. Sim ou não, irmãos? É lógico que nós queremos. Mas não tem ministério forte sem uma visão apropriada de Jesus. Olha aqui para mim, irmãos. E se um líder espiritual nosso falhar, a gente vai sair do ministério e vai deixar de servir a Deus? Quem faz isso é porque não teve uma visão de Jesus. Você pode querer colocar a culpa em quem você quiser colocar. A culpa é sua, você coloca em quem você quiser. Mas não se encontrou com aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Ou encontrou, mas no meio do deserto, tirou os olhos dele. E essa caminhada a gente só chega no fim,
Se a gente atentar para o que o autor aos Hebreus nos ensinou no capítulo 12, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Porque ministério e vida cristã começam com a visão de Jesus. Veja os 12 do Cordeiro, quando eles estão ali em Atos no capítulo 1. Quem vai substituir Judas? Quais eram os requisitos? É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Tinha que ter visto Jesus. Jesus se revela às 7 igrejas. E ele orienta as 7 igrejas. Mas, vejam, Moisés, quando é chamado por Deus, Moisés diz, mas eu isso, eu aquilo, e Deus diz o quê, Moisés? Eu é que sou, eu serei contigo. A visão do teu ministério, Moisés, começa comigo. Você será um libertador, mas você tem que saber, você é simplesmente um canal da libertação que eu vou fazer, até porque ele diz a Moisés, eu ouvi o clamor e eu desci para livrar o meu povo. Então quem era que ia livrar o povo? Era Yahvé, o nosso Deus, mas ele tinha um canal humano, era Moisés. Então a visão de Moisés voltada para si, eu não posso, eu não isso, eu não aquilo, e Deus diz, eu sou, O ministério começa com a visão de Deus. Eu vou contar uma experiência pessoal e vou finalizar com uma meditação. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, dia 29 de fevereiro de 2012, para morar aqui, para pastorear essa igreja amada. No outro dia, eu levantei, era dia 1º de março de 2012. E eu fui para a sacada do apartamento que eu estava hospedado, era o 9º andar. E eu olhei, eu disse, meu Deus, como essa cidade é grande. E a voz do Senhor falou em meu espírito, dizendo, eu sou maior do que essa cidade. Então, quando eu olho para São Paulo, por maior que ela seja, e nos 3 primeiros anos que nós assumimos essa igreja, nós fomos visitar quase toda a membresia dessa igreja, e teve dia de eu andar 56 quilômetros, e a cidade não acaba, né? Você anda, a cidade não acaba, não acaba, não acaba, não acaba, mas no meu espírito eu tinha uma visão, Yahvé é maior, Yahvé é maior, e eu sou um canal dele. Então, o que ele mandar eu fazer, eu vou fazer, porque ele é maior, e ele está comigo. Amém. A conquista que Deus orienta Josué, não era onde Josué queria. Às vezes a gente é meio desavisado, diz, eu vou conquistar São Paulo inteiro, e onde eu pisar a planta do pé, e vai, e vem. E a gente pensa que é tudo para a igreja que você pastoreia. Às vezes você vai fazer um jejum, vai liberar os céus, e a igreja ali da esquina vai crescer assombrosamente. E você passa na frente e dê glória. Com 200 carros estacionados na frente da outra igreja, e na sua tem 3. Afinal de contas, nem essa, nem a outra igreja é de seu ninguém. Ela só tem um dono, aquele que morreu para gerá-la em suas entranhas, Jesus de Nazaré. Eu tenho que saber o que é que Deus me chamou para fazer, com a visão que Deus me deu. Mas nós estamos numa época doente, todo mundo quer ser famoso.
Isso estraga a beleza do ministério. Estraga. E aqui vai uma reflexão. Qual foi a última vez que você fez várias coisas ministeriais sem fazer uma foto, sem apresentar para ninguém? Você fez porque Deus mandou e você fez. Agora, já que Jesus se apresentou a cada igreja de um jeito, como é que Jesus se apresentou a Insegec? Quando ela nasceu, ele se apresentou como fogo refinador. Do mesmo jeito que ele vem aqui a cada igreja dessas e diz: eu tenho nas mãos as 7 estrelas, eu sou o primeiro e o último, eu sei onde você vive, eu tenho a espada afiada de 2 gumes. Para Insegec, ele se apresentou como fogo refinador. Então existia uma particularidade para essa igreja. Eu não tenho tempo, mas quando você se aprofunda no contexto dessas igrejas, dessas cidades, você vê que a forma como Jesus se apresentou dizia respeito a alguma coisa na realidade daquela igreja local que ela vivia. E Jesus se apresentou a Insegec como fogo refinador. E ele chamou para que essa igreja preparasse o caráter da noiva. E ele disse: o Espírito vos guiará a toda verdade. Então a unção de Deus na nossa vida, ela vai fluir naquilo que Deus nos mandou fazer, porque Ele é o Senhor da seara. O cajado de Eliseu na mão de Geazi não fez nada. Mas era o cajado do profeta. É o cajado que o profeta usa. Não fez nada. Porque a unção estava em Eliseu e não estava em Geazi. Eu só vou citar o segundo ponto. Passa o slide, por favor. Porque se Jesus é aquele que se revela e fala à igreja, segundo ponto, por favor. Jesus também é o quê? O avaliador competente da igreja. Aquele que a conhece de forma perfeita, porque a igreja é o seu projeto. Vocês me dão mais 10 minutos? Vocês não iam dizer que não, né? Para Éfeso, Jesus diz, depois de se apresentar para cada igreja, ele se apresenta e agora para cada igreja ele diz o quê? Conheço as tuas obras. Agora Jesus não lia o relatório das igrejas, não. Jesus não ia saber como estava a igreja pelo perfil do Instagram, não. Jesus, ele passeia no meio dos candelabros. E dá temor, viu, irmãos? Dá temor. A Éfeso ele disse: eu conheço as tuas obras, teu trabalho árduo e a tua perseverança. Você não tolera os maus, confrontou os falsos apóstolos, não desfalece, sofre com perseverança pelo nome do Senhor, odeia a prática dos nicolaítas, igual eu odeio. É a avaliação de Jesus para Éfeso. Essa igreja que foi pastoreada por grandes homens de Deus. A igreja que viveu um avivamento. Ela tinha muita coisa boa. Mas logo depois Jesus faz uma exortação. E ele diz: mas eu tenho uma coisa contra você. Olha, irmãos, a igreja de Éfeso era uma igreja trabalhadora, perseverante, biblicamente forte, confrontou os falsos apóstolos,
odiava a prática dos nicolaítas que pregavam a libertinagem sexual. Mas imagina Jesus dizendo assim a você: eu tenho uma coisa contra você. Deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, só Jesus faz a avaliação perfeita de cada igreja, de cada um de nós. É o que a apóstola falou aqui hoje de manhã. A nota, quem dá é Deus. Você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se de onde caiu, de onde, era um lugar espiritual, de obediência, de amor. Arrependa-se, volte a praticar as primeiras obras. Se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Aquela igreja local iria morrer, porque a igreja de Jesus não morre, mas igrejas locais morrem. A Esmirna ele diz assim, e isso deve curar o nosso coração: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Vocês ouviram? Era um lugar empobrecido, os crentes perseguidos, sem propriedade, sem salário, sem emprego. Mas Jesus está dizendo: eu conheço a aflição de vocês, eu conheço a pobreza de vocês, mas eu quero dizer uma coisa: daqui do céu, daqui entre os candelabros, eu estou passeando no meio de vocês, e eu quero dizer a minha avaliação: vocês são ricos. E Jesus fala da batalha espiritual que eles estavam enfrentando. Eu conheço a blasfêmia dos falsos judeus da sinagoga de Satanás. A Pérgamo, ele diz: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. É Jesus quem está instruindo a sua igreja na batalha espiritual. Pérgamo foi a cidade que ganhou o concurso para sediar o templo de adoração ao imperador romano. Incenso era queimado, adoração era praticada ao imperador romano. E certamente Jesus está dizendo: eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, porque o humanismo idolátrico é um trono de Satanás. A Tiatira ele diz: eu conheço as suas obras, seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Irmãos, essas cidades eram na mesma região, é a mesma cultura, são as mesmas circunstâncias, o mesmo império, mas realidades completamente diferentes. E Jesus exorta a cada uma delas, exorta a cada uma delas. Qual é a exortação que Jesus quer trazer para nós hoje, irmãos? A todas elas depois Jesus faz promessas, e a absolutamente todas ele diz uma frase que é igual. Quem sabe qual que é? Não. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, ele faz promessas para cada uma, mas são promessas diferentes, porque são particulares para a realidade daquelas igrejas. Por exemplo, Filadélfia tinha sofrido uma destruição massiva por causa de um terremoto, e se reconstruiu. Aí quando Jesus faz a promessa, diz: ao que vencer, eu vou fazer de vocês coluna no templo do meu Deus. Para Laodiceia era um centro têxtil, existia uma lã preta que eles produziam, era um centro médico e era um centro financeiro. A igreja de Laodiceia, com isso eu quero terminar, vamos ficar em pé para terminar.
para dizer que está perto de terminar. Queridos, deixa eu dizer uma coisa aqui, eu não quero ferir nada, ninguém, nada, absolutamente. Mas Laodiceia talvez fosse a igreja que nós escolhêssemos frequentar. Porque era boa demais, era rica, abastada. O estacionamento era grande, estou dizendo assim, era a estrutura. Salinha para as crianças tinha de todas as idades. O som era perfeito. Entendeu? E eu estou dizendo que essas coisas são ruins? De jeito nenhum. Que Deus nos dê para servir para a glória dele. Mas era a igreja que dizia o quê? Batia no peito e dizia o quê? Rica, abastada, não tenho necessidade de nada. E na verdade Jesus nem condena heresia ou qualquer coisa desse tipo. Mas ele diz: o orgulho de vocês me faz ter vontade de vomitar da minha boca. Aconselho-te. Jesus não jogou fora a igreja de Laodiceia, não. Não é verdade? Ele não jogou fora, não. Jesus não joga fora a igreja. Ele exorta. Ele traz para si. Ele diz: eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Porque Laodiceia, você tem ouro. Vocês da igreja de Laodiceia têm ouro. Vocês só não têm o meu ouro, o meu tesouro. Então eu quero dizer, vocês dizem, somos ricos, abastados. Eu quero dizer, vocês são pobres. Vocês são cegos. Vocês são miseráveis. Vocês são nus. O polo têxtil daquela lã preta. Aí Jesus diz: eu aconselho que também você compre outra coisa. Vestes brancas para cobrires a tua nudez. Um grande centro medicinal, e Jesus diz: vocês têm a medicina mais evoluída dessa região, mas vocês vão ter que comprar um colírio que só eu tenho, para que vejas. Era uma igreja completa, a igreja de Laodiceia, mas ela não tinha o mais importante, porque no verso 20 do capítulo 3 de Apocalipse, Jesus está dizendo: eu estou à porta e bato. Jesus estava do lado de fora dessa igreja. Jesus estava do lado de fora dessa igreja. E a mensagem não veio para todos os membros, não. A mensagem foi falada ao pastor. Eu não gosto da máxima que diz que a igreja é a cara do pastor em tudo. Eu já lidei com tanta adultério e eu nunca adulterei. Não, porque às vezes se coloca um peso sobre nós que nem Jesus colocou. Eu fiz jejum, oração, poucos me acompanharam. Então não é especificamente tudo que é absolutamente a cara do pastor, não. Mas eu sei que quando o fogo de Deus arde no coração do pastor, quando Deus muda o pastor, quando o pastor tem uma visão de Jesus, a igreja vai ser afetada. E o líder no seu ministério. Por isso Jesus nos convida nessa conferência. Ele quer se revelar para nós. Ele não está perguntando
de quantas pessoas você cuida, que as pessoas são dele. Quem se converte é porque ele convenceu, não é porque sua estratégia funcionou. Jesus quer se revelar para nós. A referência, feche seus olhos. A referência para a igreja é Jesus. E nós elegemos tantas referências para nós. Algumas delas nem foi Deus que nos deu. E Ele chama os nossos olhos para estarem colocados sobre Ele. Ele se revela à igreja. Ele fala com o anjo da igreja. Ele exorta. Ele anima. A igreja é fortalecida quando ela tem uma visão de Jesus. Será que você pode orar dizendo: Senhor, eu quero te conhecer? Será que hoje você pode fazer da sua vida devocional particular a sua prioridade? Será que hoje você pode se determinar para que seu tempo com Deus diário seja inegociável? E se é o caso de Jesus dizer para nós: eis que estou à porta e bato, que seja, que nós ouçamos a sua voz. E o nosso coração seja atraído somente por Jesus. E nós soframos a aflição que tivermos de sofrer. Paguemos o preço que tiver de pagar. Não tendo a nossa vida preciosa para nós mesmos, contanto que cumpramos com alegria a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se hoje Jesus nos liberasse do ministério, nós continuaríamos com a disciplina de oração, de estudo da palavra para conhecê-lo, com o coração apaixonado pela sua presença, ou simplesmente estamos fazendo isso de forma automática? Será que Jesus morreu por nós só para nos capacitar a servi-lo e não para conhecê-lo, para andar intimamente com Ele? E muitas das nossas angústias no ministério, muitas delas, eu não estou dizendo todas, mas muitas delas, não foram sofrer por amor a Cristo, foi sofrer por aprovação, sofrer por planos pessoais que não se concretizaram, sofrer porque nos comparamos com outras pessoas que estão servindo a Deus de outro jeito, com outra história, outra capacidade, outros recursos, e somos tão infantis que queremos que Deus faça o mesmo por nós, ou maior para nós, e às vezes Deus tem algo diferente para nós,
ou em outro tempo. Tudo se resolve com a visão de quem é Jesus. Como Jesus se revela para mim hoje? Como Ele me avalia hoje? No que Ele me exorta hoje? Diga a Ele que você se abre para receber nesses dias. Nesses dias. Sim, eu tenho a Ti. Que tal você hoje? Preste bem atenção no que eu vou dizer. Que tal você hoje desistir da forma de ministério que você vinha exercendo e começar uma nova história na sua vida, de dependência de Deus, de seriedade com Deus, de fazer o que Deus orienta a fazer, de ouvir o que o Espírito diz à igreja, ouvir e obedecer, aquilo que a apóstola Valnice ministrou hoje pela manhã. Ouvir e obedecer. Faça essa aliança com o Senhor, por favor. Não deixe esse momento passar, porque o Espírito Santo está trabalhando isso em nossos corações. Põe a tua agenda na dependência do Espírito. Põe a tua pregação na dependência do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Só você. Aleluia. Contemplando tua majestade, vi beleza inigualável. Minhas palavras sempre faltarão. Tua glória é inexplicável, e a luz da tua imensidão é tão pouco que vejo. Em expectativa e humildade, uma coisa eu desejo: eu quero provar e ver-te, Jesus, quero conhecer-te. Eu quero provar e ver somente a Ti, Jesus. E não há como me acostumar, se ao olhar sou atraído. Com confiança posso me achegar, te contemplo e te adoro. Eu quero provar e ver-te, Jesus, quero conhecer-te. Eu quero provar e ver somente a Ti, Jesus. Eu quero provar e ver, Jesus, quero conhecer.
Eu quero provar e ver somente a Ti, Jesus. Sim, eu tenho a Ti. Sim, eu tenho a Ti. Eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de Ti, nada desejo, Senhor. Sim, eu tenho a Ti. Eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de Ti, nada desejo, Senhor. Sim, eu tenho a Ti. Eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de Ti, nada desejo, Senhor. E se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de Ti, nada desejo, Senhor. Tua glória quero ver. Tua glória quero ver. Tua glória quero ver. Tua glória quero ver. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de Ti, nada desejo, Senhor. E sim, eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de Ti, Nada desejo, Senhor. leva-nos debaixo desta unção, Senhor. A Tua poderosa mão esteja ministrando sobre nós. Que ao descansarmos nessa noite, a impressão da visão do Senhor seja impregnada em nossos olhos espirituais. E que a nossa retina espiritual receba o impacto da visão de quem é o Senhor, tirando-nos de toda e qualquer circunstância contrária dentro de nós e avivando o dom do Senhor que foi depositado sobre nós.